Deuteronômio capítulo 6, versículos 20 a 22. Querido Pai, te agradeço pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, te peço que o Senhor desvende os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Essa foi a oração de Davi e também é a nossa oração nesta manhã, para que ao enxergarmos as maravilhas da tua lei, possamos ser edificados, tenhamos da tua parte a tua bênção em tudo, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, graças te dou pelo Espírito de sabedoria e revelação, do pleno conhecimento de Deus e conhecimento da Escritura que me tens dado. Peço a ti, Senhor, inspiração para transmitir o que coloca o Senhor no meu espírito, no meu coração. E graças aos teus servos para colocar em prática essas verdades, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar aqui nessa manhã para vocês sobre o propósito de Deus. O propósito de Deus. Nós sabemos que Deus não faz absolutamente nada sem propósito. Tudo o que Ele faz, mesmo aquelas ações que nós julgamos as mínimas, as menores e aquelas desapercebidas do nosso foco maior, tem sempre propósitos gloriosos para serem alcançados, para a glória de Deus e para a nossa edificação. Deuteronômio capítulo 6, versículo 20, diz: quando teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo, quais são os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. E o Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito, a Faraó e a toda a sua casa, aos nossos olhos. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. Vocês vão perceber aqui o entendimento que Deus exigiu que Israel tivesse com respeito à sua histórica saída do Egito, a caminhada pelo deserto e a possessão da terra prometida. E nós vamos parar para pensar um pouquinho que o propósito principal de Deus, com isso que nós chamamos de êxodo e depois a conquista da terra prometida, era um propósito com duas fases distintas que faziam parte de um mesmo plano. E nós vamos perceber claramente que o propósito de Deus não era exatamente tirar Israel do Egito, mas era fazê-los entrar na terra prometida. Este é o propósito. A realidade é que a maior parte das vezes, quando nós olhamos para estas passagens com uma mentalidade de tipologia bíblica, e nós sabemos que Deus em Cristo nos tirou do Egito, que é o símbolo do mundo, e nos fez atravessar o deserto e chegar até Canaã, verdadeiramente, meus amados, nós precisamos compreender que o propósito de Deus não é tirar do Egito. O propósito de Deus é fazer entrar em Canaã. Aleluia. Logo, Deus tira para fazer entrar. Se nós olharmos para isso dentro da realidade do que compreendemos hoje do cristianismo, nós vamos ver duas fases distintas. Uma primeira, a cruz. Uma segunda, a ressurreição.
A cruz é símbolo da nossa saída do Egito. Aleluia. Mas entre a saída do Egito e até a posse de Canaã, havia um deserto. Nós vamos perceber que o propósito real de Deus na nossa salvação não é a cruz. A cruz faz parte daquilo que é o plano de Deus. Na cruz, nós somos redimidos do pecado, nós somos livrados do pecado, e a palavra redenção significa comprar de volta, pagando um preço. O que significa que o sangue de Jesus Cristo é o preço que Deus exigiu, que era o preço único, a vida pela vida, e o sangue de Jesus foi vertido para nos redimir, nos comprar de volta, pagando o preço do próprio sangue do Filho de Deus. No entanto, se nós somos simplesmente redimidos, nós ainda estamos em perigo espiritual, porque podemos ser atacados novamente e podemos perder a nossa posição. A realidade é que o cristianismo não está assentado na crucificação de Cristo, mas está assentado na sua ressurreição. Aleluia. É por isso que a Bíblia Sagrada nos diz que a salvação está condicionada à fé na ressurreição e não na cruz. Ainda que quem crê na ressurreição tem que automaticamente crer na cruz, porque o menor está contido no maior. Logo, a salvação eterna, ela está presa ao fato da ressurreição de Cristo, porque é através da ressurreição de Cristo que alguém pode nascer de novo, porque Cristo foi o primeiro que nasceu de novo e se tornou aquilo que é a primícia de todos que haveriam de nascer de novo e serem regenerados. Portanto, nós precisamos compreender que não podemos parar nessa fase de que nós somos redimidos na cruz e encerrou. Não. Vocês notem, por exemplo, que Jesus havia ressuscitado. Jesus já tinha vivido ou sido vivificado dos mortos. No entanto, os discípulos no caminho de Emaús não tinham entendimento dessa realidade e por isso ainda estavam vivendo como se Cristo ainda estivesse morto. O grande lance dessa situação é nós procurarmos compreender aonde é que nós estamos. Em qual a fase nós estamos? Quando as pessoas não entendem qual é o propósito de Deus em tirá-los do Egito e fazê-los entrar na terra prometida, eles ainda vivem como quem está no Egito. Nós muitas vezes dizemos que saímos do Egito e tem pessoas que ainda imaginam que estão no deserto. Eles dizem, Deus nos tirou do Egito e nós estamos no deserto a caminho da Canaã celestial. Essa não é a realidade da palavra. A realidade da palavra é que Deus nos tirou do Egito e nos introduziu em Canaã celestial. Qual é a Canaã? As regiões celestiais em Cristo, aonde nós já estamos assentados. Aleluia. Se alguém não entende isso, vive dentro do mesmo padrão que ainda vivia no Egito, porque o seu entendimento não foi aberto, ele não sabe aonde está de verdade. Quem se entende dessa maneira, ainda dá espaço para que Faraó tenha autoridade sobre a sua vida. Pessoas que saíram do Egito
e têm direito a vitórias e bênçãos em Cristo e não as estão vivendo, porque elas falam com a boca que estão em Cristo e que estão na vitória, mas as suas vidas, a sua experiência, ela diz outra coisa completamente diferente. As pessoas ainda estão dependendo das suas emoções, as pessoas ainda estão dependendo das circunstâncias, as pessoas ainda estão dependendo de que as coisas se acertem para eu estar abençoado. Não, eu sou abençoado e as circunstâncias vão ter que se coadunar comigo, porque a bênção de Deus está na minha vida em Cristo Jesus. Se perguntarmos hoje para algum cristão, uma coisa que nós já estamos mais do que cientes, perguntarmos para alguém: você está servindo a Deus? Ok. Se você fica enfermo, o que você diz? Em geral, as pessoas vão dizer: Deus tem algum propósito com essa doença. Deus tem algum propósito com tanta coisa errada que tem acontecido na minha vida. Eu estou glorificando ao Senhor, porque Ele disse que teríamos aflições nesse mundo. A realidade da palavra é completamente diferente. Jesus Cristo já tomou as nossas enfermidades, Ele já levou sobre si. Amém. E se nós não assumirmos aquilo que é o que Deus nos deu, nós ainda vamos estar sendo atacados por Satanás, que é faraó desse mundo, e nós não sabemos como reagir. Aonde estamos? Existem aquelas pessoas que ainda estão no deserto. Deserto é lugar de escassez, deserto é lugar de solidão, deserto é lugar de falta de direção. A verdade é que o deserto não é que falte direção, é que são muitas possibilidades e ninguém sabe qual é aquela que é a direção correta. As pessoas ainda estão no deserto. E quando alguém ainda está no deserto e não vem para aquilo que Deus quer que ela venha, automaticamente, aleluia, ela vai entender a vida como um sofrimento. Ela vai compreender a vida como um sofrimento contínuo. A vida cristã, irmãos, não é uma vida de sofrimento, onde temos pequenos momentos de alegria e de vitória. Não. A vida cristã é uma vida de vitória, onde temos alguns momentos de luta e provação. Mas a realidade é que Jesus já venceu. A vitória nos pertence. Aleluia. E nós temos que assumir isso em nome de Jesus. Aleluia. A pergunta é: aonde estamos? A maior parte das pessoas que imaginam que ainda estão no deserto em direção a Canaã, elas não percebem uma coisa interessante, Benjamim. O deserto foi o lugar onde o maior poder de Deus foi manifesto em toda a história. A Bíblia diz que no deserto, Deus enviou a sua palavra e os sarou. Significa que no deserto, eles não conheciam gripe. No deserto, eles não conheciam dor de cabeça. No deserto, eles não conheciam estresse generalizado. No deserto, eles não conheciam a falta. Aleluia! Porque no deserto havia milagre, havia poder, havia saúde, havia conquista, e nenhum inimigo pôde resistir a Israel enquanto eles estavam na presença de Deus. Aleluia! Então as pessoas que estão no deserto pelo menos deveriam pensar nisso. Estou no deserto, então estou no lugar do poder, estou no lugar dos milagres, estou no lugar da providência, estou no lugar das bênçãos.
Aleluia. Mas Deus não tem intenção de que ninguém esteja no deserto. Amém. Aleluia. Deus não tem intenção nenhuma que nós estejamos no deserto. Aleluia. Pelo contrário, Ele quer que a gente assuma que estamos em Canaã. E em Canaã, aleluia, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Eu já estou na bênção. Eu já estou na vitória. Se eu não deixar isso dominar a minha mente, isso não se torna real. Eu tenho que aceitar isso de verdade. E tenho que agir a essa altura. E pronto. Aleluia. Mas parece, irmãos, o que parece não muda nada. Mas eu sinto, não muda nada. Mas essas circunstâncias não mudam nada. Eu estava ouvindo a Eliade falar aqui sobre a experiência de Paulo e Silas lá na cadeia em Filipos. Eu não sei se você já passou por algum tipo de injustiça. Eu estou fazendo isso como uma espécie até de brincadeira. Quem de nós já não sofreu uma injustiça? Paulo e Silas não foram presos porque eram malfeitores. Foram presos porque eram benfeitores. Foram presos porque estavam fazendo o que é certo. Foram presos porque estavam fazendo o que é justo. Foram presos porque estavam proclamando salvação. Aleluia! E é por isso que eles vão serem presos. Não é somente serem presos. Eles vão ser açoitados. Não é somente açoitados. É presos em grilhões, dentro de um buraco, que a prisão era um buraco. Por isso que a palavra de Deus diz que o carcereiro saltou dentro depois. É porque era um buraco. E eles estão aqui, cheios de vergão, com sangue, cheio de dor. E a Bíblia Sagrada declara que eles começaram a cantar. Agora, eles não estavam cantando tipo algumas pessoas que cantam. Eles não estavam cantando assim. Eles não estavam cantando assim. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Não. Eles estavam cantando assim, ó. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. E por que que eles estavam cantando, Adassa? A Bíblia diz que eles estavam cantando porque estavam cheios de alegria. Aleluia. Estavam cheios de alegria no coração. Aleluia. Oh glória! E é nesse momento que nós vamos entender a diferença, quem está no Egito, quem está no deserto e quem está nas regiões celestiais. Aleluia. Em Cristo Jesus. Aleluia! Nós precisamos aprender a viver no propósito de Deus. Deus não tirou você do Egito para ficar no deserto. Deus nos tirou para nos fazer entrar. Aleluia. A pergunta é essa: nós já entramos? Estamos de posse disso? Estamos vivendo isso? Ou é só uma teoria? Não. Isso é a nossa experiência. Aleluia. Então levantamos de manhã. Isso é o que eu faço. Eu faço toda a santa manhã. Eu me levanto de manhã, às vezes às 5, às vezes um pouco mais, mas em torno disso, eu me levanto e a primeira coisa que eu faço, me sento no sofá, depois de tomar meu banho lá, enfim, me sento naquele sofá e antes de mais nada, eu abro a minha boca e começo a dizer: verdadeiramente, Jesus Cristo tomou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores Ele levou sobre si. E se tem alguma dor que está aparecendo assim,
uma dor de cabeça, alguma coisa assim, eu digo, ele tomou as minhas enfermidades e as dores de cabeça ele levou sobre si. Aleluia. Depois eu começo a dizer assim, irmão Rafael, eu começo a dizer assim, eu sou mais que vencedor. Aleluia. Em Cristo Jesus. Depois eu começo a dizer, Benjamin, eu sou o ramo frutífero da videira verdadeira que é Cristo, eu dou muito fruto. Eu digo, eu sou o corpo vivo de Cristo na terra, eu sou a manifestação visível do Deus invisível. Aleluia. Aleluia. Depois eu vou fazendo outros tipos de declaração. Sou próspero, sou abençoado, aonde eu vou a bênção de Deus está presente. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Deus habita em mim, aonde eu chego, Deus chegou e a vitória é minha. Aleluia. Aleluia. E na maior parte das vezes, algum resíduozinho que está querendo pegar, sai fugindo desesperado. E aí então, eu dobro o meu joelho e eu vou começar a orar e buscar a presença Aleluia. De Deus, para ter um dia na presença do Senhor. Então, minha gente, vamos assumir isso. Vamos assumir essa realidade. Vamos abrir a nossa boca e declarar a nossa vitória. Aleluia. Irmãos, quem entra na chuva, entra para se molhar. Não adianta nós entrar na parada de servir a Deus e ficar assim, como quem ainda está tentando entender o que é que está acontecendo. Não, irmão. Não. Entrou na chuva, tem que se molhar. Pega o guarda-chuva e fecha. Aleluia, fecha o guarda-chuva. Quem entra na peleja, entra para a vitória. A palavra de Deus diz que nós já somos mais que vencedores. Aleluia. Aleluia. Ele disse, olha, tem uma peleja aí, o diabo, ele é o enganador, ele quer tirar vocês da vitória. Então, eu vou dar para vocês uma armadura. Vista essa armadura aí, coloque ela em prática, e aí o que mais? E você tem a vitória. Aleluia. Aleluia. Você tem a vitória. Então a nossa mente está na vitória, a nossa mente está na conquista, a nossa mente está na bênção, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Glória a Deus. Aleluia. Que o nome de Jesus possa ser glorificado nas nossas vidas. Servir a Deus para viver derrotado, de que adiantaria servir a Deus? Não, não. Aleluia. Eu sou mais que vencedor. Aleluia. E cada um de vocês o são, porque Cristo está em nós. E o nome do Senhor é glorificado nas nossas vidas. Amém, minha gente? Fiquemos com essa palavra. Nós estamos na vitória. Estamos nas regiões celestiais em Cristo. A vitória já nos pertence, não estamos procurando, ela está em nós e nós manifestamos através da nossa fé a vitória que Cristo já nos concedeu. Aleluia.